começando mais um Sub-21 Entrevista. Hoje recebendo aqui conosco no estúdio o músico, compositor, jornalista, meu colega, Carlinhos Carneiro. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, como é que estamos? Muito bem, estamos aqui junto, participando dessa conversa, em companhia do colega Guilherme Oliveira. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Então, começar perguntando, Carlinhos, te apresentar um pouco a partir da tua relação com Porto Alegre, né? Onde é que tu nasceu, onde é que tu te criou, que período era esse, como é que era a cidade quando tu te criou ali na infância, pré-adolescência? Tu já vai fazer eu quebrar com um pequeno mito meu mesmo, que é o de adorar as mentiras, cara. Tem uma mentira que eu espalhei por aí, pela qual eu tenho muito apreço, que é de que eu não nasci em Porto Alegre, que eu nasci em Cachoeira do Sul. Eu consegui mentir isso numas redes sociais minhas e depois eu fui lá e corrigi no Wikipedia e fui seguir espalhando por aí, porque eu morei em Cachoeira do Sul por 2 anos na adolescência. Eu me considero cachoeirense. Mas sim, eu nasci em Porto Alegre. A verdade é que eu nasci em Porto Alegre, 78. Pô, tanto trabalho deu para criar essa... Mas é que a boa parte da mentira é que quando tu fala as verdades, o pessoal também fica perdido e a minha brincadeira é com isso. Nasci em 78, morei aqui em Porto Alegre até 84. Em 84 eu me mudei para São Paulo. Então, até 84 eu me lembro muito pouco de Porto Alegre. Aí eu fui voltar para Porto Alegre em 87, daí sim eu desbravei loucamente, né? Em São Paulo já era diferente, tenho certeza que nem as crianças do interior vivem do jeito que a gente vivia lá em São Paulo, que eu ia no shopping sozinho para ver os cinema e para passear sozinho com os amigos do prédio. Iam 7, 8 crianças caminhando 3, 4 quadras, iam até o shopping. Isso, eu tinha 7, 8 anos, cara. Nem no interior mais se vive desse jeito, né? E aqui em Porto Alegre, quando eu vim aqui, então eu estava acostumado a ser andarilho, assim, então eu caminhei muito por Porto Alegre, porque eu estudava no Bom Conselho, quando eu voltei de São Paulo. Eu estudava no Bom Conselho e morava em Ipanema. Então... E a minha mãe trabalhava no centro, então era uma boa saída, era sair do colégio, ir até o centro, e do centro voltar com a mãe, né? E aí, às vezes, ficava liberado mais tempo, ficava passeando pelo centro, ia no cinema, Cine Guarani, Imperial, Scala, Vitória, São João. Eu era um ávido consumidor de cinema. Eu sou até hoje um ávido consumidor de cinema, e quando piá... Isso foi muito forte, assim, para mim. Então, a Porto Alegre, que eu conhecia muito desses cinemas de bairro, cinemas de rua. Antes de ir para São Paulo, a gente morou em cima do Cine Coral, ali, que tinha na 24 também. Então, eu tenho muita associação de Porto Alegre com cinema de rua, né? Baltimore. O Baltimore, aí depois eu fui morar em Cachoeira, e quando eu voltei de Cachoeira, eu fui estudar no Rosário. Aí eu já era adolescente, doidão, e aí eu matava a aula e ia para Oswaldo, assim, né? E aí eu entrava num filme do Baltimore e assistia os 4, porque daí eu pagava um ingresso, saía pela saída de emergência e entrava no outro. E aí, ensinava isso pros amigos, pras gurias, coisa e tal. Eu vi o Titanic não sei quantas vezes, cara. E por aí vai. Tem vários filmes que eu assisti várias vezes por conta disso. Daí, então, que nasceu o Carlinhos, que queria ser cineasta? Ele sempre existiu. A minha paixão sempre foi o cinema, ainda é. A minha paixão maior, assim, né? Acho que hoje o que mudou é que, assim como as artes mudaram em geral, eu entendo as camadas da arte cinematográfica de um jeito que me faz amar também a parte musical dela, né? Então, mas meu grande loucurinha sempre foi o cinema. Meu pai me xingava, dizia, meu filho, tudo na vida não é tudo cinema, tudo não é, sabe? Nunca ouvi um pai me dizendo para eu não ser músico. Ele queria achava que era loucura o cara gostar tanto de cinema, passar o tempo inteiro
vendo filme, assim, né? O teu trabalho, se eu não me engano, de conclusão da faculdade, foi sobre cinema, não foi? Foi sobre Twin Peaks, né? Na verdade, sobre uma série de televisão feita por um diretor de cinema, né? Uma proposta radical e narrativa de televisão, brincando também com a narrativa de cinema. E é engraçado que depois, agora, 20 e tantos anos depois que eu me formei e 20 e tantos anos depois que o Twin Peaks foi ao ar, ele foi lançado depois, em 2017, a terceira temporada, né? 25 anos depois da primeira e da segunda. E ele foi tratado pela Carreira do Cinema como a maior obra cinematográfica daquele ano em que foi lançado, como o maior filme, apesar de ser uma série de 18 episódios, mas quando tu assiste ela como um negócio inteiro, assim, muda toda a perspectiva. Então, é doido isso. O cara conseguiu dar a volta... Eles conseguiram, né? O Mark Frost e o David Lynch conseguiram dar a volta na brincadeira que eles tinham tido primeiro com a narrativa de televisão e agora brincaram com a de cinema também na televisão. Bem adequado aos tempos de hoje. E deu certo. Meus ídolos. Carlinhos, cena cultural, qual é que é a tua escola? Como é que era Porto Alegre ali, que tu com 16, 17, 18 anos já tá mais assim no mundo, mais emancipado dos pais? É o Bambus, o Garagem Hermética, Escalera, não sei se chegaste a pegar. Qual é a tua escola na cena cultural? Claro, quando eu cheguei em Porto Alegre, logo em seguida, comecei, acho que as primeiras vezes que a gente conseguiu sair, assim, fazer coisa mais doidona, que não era festa de colégio, essas coisas, foi ir no Garagem Hermética, né? Bem no comecinho do Garagem Hermética. Fui ver um show dos Valverdes, que era uma banda que eu era muito fã. Já frequentava, logo que eu vim de Cachoeira para Porto Alegre, eu já frequentava uma loja, que é a Toca do Disco, que existe até hoje, que é fundamental daí para a criação do meu gosto musical, né? A Toca do Disco, eu matava a aula antes de ir para o Baltimore. Eu ia para a Toca do Disco, era no meio do caminho. Aí eu já conhecia ali, já comprava as fitas demo das bandas e coisa e tal da época. Quando eu cheguei em Porto Alegre, depois daquela fase Porto de Elis e coisa e tal, é bem a fase Garagem Hermética mesmo, assim, né? A Oswaldo mesmo já estava começando a ir pro seu fim, assim, né? E então era bem Garagem Hermética, assim. E entrei no jornalismo na Famecos, na PUC. O Lu era meu colega, inclusive. Acho que tu era um semestre na frente, ou dois, eu acho, né? Acho que um só. Isso, Mas a gente se formou junto. Isso, exatamente. Meu veterano, mas a gente se alcançou no caminho. Saiu no Russo ali, uma cerveja. E ali na Famecos tinha... A Porto Alegre toda efervescia culturalmente de uma forma diferente da que efervesce hoje, né? E ali na Famecos tinha um núcleo forte disso daí, assim, a galera falava dos discos, dos filmes, as coisas, os livros que estava vendo, tinha professores que também fomentavam isso daí, tinha coisa acontecendo na própria faculdade, assim, a gente via, dava vontade de fazer. Garagem Hermética, eu piro que era muito importante, porque era às 4 horas da manhã, tu ia para um bar, depois de sair da festa careta que tu tivesse, tu entrava naquele bar, tinha a galera do teatro, das artes plásticas, da música, do cinema, todo mundo junto, efervescendo. Quase ninguém gostava de ninguém, do trabalho de ninguém, assim. Mas o fato de tu ver, tu conhecer, tu conviver com aquilo ali, fazia com que tu quisesse fazer o teu troço mais doido ainda, sabe? Então, isso é muito importante para a criação da imagem do rock gaúcho, daquela época, sabe? Da Porto Alegre cultural daquela época, que ela era super efervescente, super malucona, cheia de ideias diferentes, né? E acho que isso acontecia porque pessoas de diferentes guetos das artes, das culturas, estavam convivendo e fomentando a loucura um dos outros, assim, né? Isso era muito importante. Hoje a coisa acontece de um outro jeito. Não sei o que é bom, não sei o que é pior. Pela quantidade de droga que se usava na época, eu posso dizer que não era tão bom assim. Mas, com certeza, aquilo mexeu com a minha cabeça, sabe? O jeito de eu fazer a coisa
me despertava cada vez mais vontade de ver os outros fazendo. Eu não me sentia parte daquela Porto Alegre cultural. Eu era um outsider, né? Dentro da Famecos, a gente criou um fanzine, se chamava Revista Z, o Lu se lembra, que era uma coisa muito outsider, assim, mas era extremamente pop. Então, a forma da gente ser outsider, primeiro no fanzine, depois na Bideobaldi, era sendo pop. Porque Porto Alegre era tão maluca que tudo Porto Alegre queria ser o que hoje se chama disruptivo, assim, né? Porto Alegre queria ser o mais radical possível. E a gente estava sendo radical querendo ser pop, sabe? Era radical com terno e gravata. Exatamente, a gente queria tirar onda com isso daí. E isso era diferente do que a galera estava fazendo. Nos viam torto, nos olhavam esquisito por a gente pensar isso, mas foi a nossa graça. E a gente se posicionou dessa forma também. A gente estava cursando comunicação social quase todos da banda, por exemplo, na Bideobaldi. Primeiro, no fanzine, o fanzine se vendia como revista, era a Revista Z. A gente dizia que era um fanzine megalomaníaco e a gente fazia divulgações como se fosse uma publicação universal e muito conhecida no mundo inteiro, mas era só entre os amigos ali, sabe? As festas lotavam, tinha mais de 1000 pessoas curtindo, era uma loucurada, mas a gente fazia festa de lançamento e tal, para cada edição que a gente fazia era uma super festa. Mas era mais pôquer do que realmente arte, sabe? E a gente levou um pouco disso para Bideobaldi também. Mas de outra forma, a gente levou o negócio de fazer release, tirar uma foto direita da banda, fazer um logotipo, fazer uma capinha de disco. Isso daí, por mais que a cena fosse super efervescente, não tinha na época, não era uma prática comum. Um as conceito bandas, gráfico, assim. não chegava tudo de uma vez só. A galera precisava fazer uma foto para o show e tal, aí iam lá fazer, sabe? A BD chegou com o visual todo pronto, e isso era extremamente pop e ia contra um pouco essas regras, assim. Então, respondendo a tua pergunta, voltando para ela, assim, a Porto Alegre dessa época, ela era linda, maravilhosa, me inspirava muito, mas eu queria fazer tudo diferente. Agora, a ABD também tem uma coisa de que, normalmente, o trajeto de banda costuma ser mais longo, né? Mais árduo. Lança o primeiro álbum, lança o segundo, às vezes vai estourar no terceiro, quando estoura. E a história da BD é outra, né? A BD, no primeiro single, já estoura, já bomba. No primeiro single, a gente fez Melissa. Em uma semana, a música já era mais pedida em duas ou três... nas duas rádios que a gente tinha mandado, que eram mais livres, que era Ipanema e a Felusp, ou Pop Rock, na época. E, em função de ter ido bem nessas rádios, a Atlântida, que era a mais comercial de todas, não pôde deixar de tocar aquela música, então também incluiu. E aí, com isso, a gente já tinha saído na revista Bis, né? Já tinha saído em meios de comunicação nacional, por causa desse trabalho de assessoria de imprensa que a gente fez, pelo trabalho de posicionamento assim, da banda, né? E aí, em função disso, já tinha gravadora nos oferecendo. Foi tudo muito rápido, né? Em um ano. Em um ano, a gente em 2 anos, a gente já tinha um disco lançado por uma gravadora, com distribuição nacional, com clipe na MTV dirigido pelo Maurício Essa, que foi o cara que fez o Diário de um Detento, né? Hoje, o clipe tratado como o clipe mais importante da história da música brasileira, assim, né? O Maurício Essa recém tinha feito o Diário de Detento quando fez o clipe de Melissa com a gente. Então, pra gente foi tudo muito diferente, né? Costumo dizer até, né? Que na época eu não tinha essa noção, mas costumo dizer, quando as pintas vêm e perguntam, que dica tu tem para quem está começando? Assim, cara, eu não tenho condição de dar dica. Por exemplo, quem estava começando na mesma época junto com a gente ou depois da gente foram bandas que hoje são enormes, como a Cachorro Grande e a Fresno, mas eles tiveram que pelear pra caramba para conseguir chegar, né, em coisas que a gente chegou muito rápido. Então são experiências completamente diferentes, né, e gostos completamente diferentes. Eu, lá pelas tantas, comecei a
a querer parar de brincar com essa coisa de ser extremamente pop, já, porque não condizia com o meu gosto pessoal. Eu tava... No primeiro disco tem letras citando Sonic Youth, The Fall, bandas extremamente alternativas, assim, e a gente estava lá tocando onde deveria estar tocando Papas da Língua, sabe? Eu tinha esse sentimento, tinha 20 e poucos anos, eu meio que sofria com isso daí, assim, sabe? Tipo, também, levamos muito a sério isso daí, as pessoas comprarem, mas não é bem assim, a gente é os esquisitos. E aí a gente tinha essa coisa de... Eu tinha mais essa coisa de sofrer com esse pop que eu desejei. Como é que é o lance de escrever, Carlinhos? Porque desde a BD sempre foi várias músicas eram tu e algum parceiro, mas sempre sempre sendo um compositor, né? Se tornando ali um compositor. Desde antes da BD, né? Eu escrevo desde criança, cara. Mas escrever para música, assim, para escrever, como é que é eu comecei, o lance de escrever para música? Eu já escrevia para música no colégio, assim, a gente teve banda no colégio também, e era uma banda que era todo mundo da turma assim se juntava e fazia as músicas, mas no final quem acabou pegando a função de fazer as letras mesmo fui eu. Então, daí, quando eu fui para Famecos e a gente fez a Revista Z também, eu estava escrevendo na revista, eu encabecei meio como editor também, né? Era eu, o Nick e o Chico que fazia a revista, mas era muito eu como editor, assim, eu que fazia o editorial, essas coisas assim. Então, eu sempre peguei para mim essa missão do texto da coisa. Então, pareceu natural, assim, na BD. Até porque era o que eu sabia fazer, né, cara? Eu demorei muito para aceitar que eu realmente soubesse cantar e eu não sabia nenhum instrumento, né? Então, eu queria que as gurias cantassem muito mais desde o começo da banda. Só que era como eu que fazia as letras, tinha as ideias, acabou sendo mais fácil eu cantar, assim. Mas no primeiro show da BD eu cantei atrás da bateria, porque eu ainda não enxergava isso, assim, de ser para frente. Eu queria ser mais compositor do que necessariamente ser um artista de frente, assim. A BD não era para ser uma banda, né? A gente se reuniu para fazer a trilha sonora de um filme. Queria fazer um filme em Super 8. O filme Super 8 a gente filmava e depois tu incluía a banda sonora. E aí eu queria criar uma trilha sonora com a qual depois eu filmasse ela. Então, é o cineasta falando. A ideia era isso. E aí eu me juntei com uma gurizada da música ali para criar essa trilha sonora, inventar umas letras loucas e depois filmar elas. Só que daí no primeiro ensaio a gente se olhou e disse, não, isso é muito pop e vamos fazer isso, vai ser uma banda, não vai ser uma trilha sonora de filme. Daí a gente desistiu. Mas a minha ideia no começo, e eu demorei para aceitar, não era tanto eu ir para frente, assim. E hoje, como é que é o teu processo criativo para escrever? Porque, por exemplo, agora na pandemia, foi ano passado que lançou o Beef Simples? Isso, lancei. E produziu bastante, assim. Agora eu produzo bastante. Como é que é o processo de... Então, eu passei de lá para cá, cara, eu passei por... acho que todas as formas possíveis de se escrever letra, assim, eu já fiz, já inventei alguma frase, tomei nota e levei para alguém musicar, que é uma coisa que existe, mas é o jeito que eu menos faço. O mais normal é alguém toca, eu escuto uma melodia para ser cantada na minha cabeça e saio fazendo. E era assim com a BD, a gente ia ensaiar, alguém tocava lá e eu saía cantando alguma coisa em cima e já nascia pop. E depois, com o tempo, com a BD virou fazer música, né? Alguém fazia uma música, inventava uma melodia, eu botava letra para essa melodia, ou eu inventava uma letra com melodia, cantava para alguém ia lá, botava música na minha letra com melodia. Ou a gente improvisava e a gente inventava todo mundo junto também. Isso também seguiu acontecendo. Mas na BD virou mais aí
composição mais sério, depois de um tempo, assim. E no Bife Simples é justamente a minha proposta para eu extravasar. Depois que eu escrevi Mesmo Que Mude, que é uma música bem importante assim, para a história da BD, para a minha história, eu sofri assim, um negócio assim, um branco, assim, porque eu achava que eu nunca mais ia conseguir fazer uma música tão boa assim. E aí lá pela Santa eu me dei conta que eu tinha que brincar mais, sabe? Eu tinha que me divertir mais. Eu passei um tempo não é sem conseguir fazer, mas eu não gostava das coisas que eu fazia. E aí eu disse, não, é que não tem que tentar ser sério, daí eu tinha que brincar. E eu comecei a fazer uns shows com uns amigos de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, que é a banda O Carabala, e eles até planejavam um set list e tal, umas coisas pra gente tocar, só que chegava lá na hora e eu queria ficar inventando música na hora com eles. E aí eu comecei a chamar isso de Bife Simples, que é o eu puro, sabe? Só o bifinho passado ali, sabe? É o meu alter ego repentista, como eu digo, né? É uma experiência radical em música autoral. É a música sendo inventada na hora e o público vendo. Daí eu comecei a fazer isso com os guris e aí depois de um tempo eu gravei, né? A gente já gravou vários discos, são 3 EPs com Bife Simples e o Carabala e agora tem 2 álbuns, Bife Simples e As Guarnições Mais Preza, e que foram esses 2 que saíram no ano passado. A diferença é que durante a pandemia eu fiquei sozinho. E daí as poucas notas que eu sabia tocar no violão, no teclado, eu tive que tirar a música disso também, né? E aí eu me desenvolvi um pouco mais no tocar também, inventar, compor em casa, pegar, tomar nota, assim. Isso eu não, acho que eu não tinha feito tanto ainda, né? Mas o jeito que eu mais gosto é esse, é o de... Eu acredito dessa forma. Tu inventa na hora e tu bota para fora. Se tu se esquece 1 minuto depois, não era bom. Se tu te lembra por 6 anos, era muito bom. Tem música que eu nunca gravei, que eu sei direitinho. Às vezes alguém diz, eu fui no show do Bife Simples em tal lugar. Eu, foi quando saiu aquela assim, assado. Cara, exatamente. Essa temos que gravar um dia, sabe? Eu tenho isso daí. Quando tu se lembra... Agora, recentemente, a gente fez uma que não sai da minha cabeça, que é Consciência de Classe, assim, que é um papo... como é que é? Empurrando pedra para o faraó, trabalhando para o faraó. Eu sou alguém que a história não se lembra, trabalhador comum, empurrando pedra para o faraó. Essa é uma que a gente inventou num improviso, mas eu não esqueci ainda, é uma que está aqui assim, ó. Essa tem que ser gravada. Essa tem que ser gravada. E aí nessas a gente começou também a gravar, né? Agora estamos nesse mundo que tudo tu grava fácil, né? Aí a gente começou a levar coisa para gravar nos shows, ou vai para dentro de um estúdio, faz um dos discos que a gente lançou no passado, do Bife Simples, é assim, foi dentro do estúdio, ficamos improvisando durante 2 horas e dali cortou umas músicas e formatou e lançou. Então, é o jeito que eu mais gosto, é o jeito que eu mais me divirto. Lapidar também é legal, também é divertido, mas eu me sinto mais à vontade assim. Hoje eu falei isso para uma amiga, que eu disse que eu prefiro ficar fazendo um monte de coisa meio tosca do que... Não suportaria ficar muito tempo tentando fazer uma supostamente bem feita, Mas sabe? o Mesmo Que Mude foi assim? Foi rápida? Não, o Mesmo Que Mude é um pouco de cada, um pouco droga, um pouco salada. A gente fez... o primeiro Pila fez a música, a harmonia, e ele veio com o riff, bom demais, né? Ele trouxe dentro, a gente estava no carro indo para o ensaio, ele tocou, e eu cantei na hora a melodia, assim, na hora eu inventei a melodia que é até hoje, né?
E aí eu passei um bom tempo achando que essa música não poderia ser assim, que a harmonia dele era muito boa e ele queria usar essa harmonia, essa melodia. Eu não pode, porque isso é uma música do Namoro na TV do Silvio Santos. Eu achava que era a musiquinha do Namoro da TV no Silvio Santos. E aí o Sá, guitarrista da BD, ele disse, não, a música do Namoro... Olha só o tamanho da nerdice dos BD, né? Aí ele disse assim, não, o Namoro na TV é a música Em Algum Lugar do Passado, que é a trilha sonora do John Williams. Aí ele tinha o vinil, e a gente foi lá ouvir, e aí a gente viu que era diferente a melodia, então temos uma música. Só que isso levou um tempão, eu passei um tempão negando ela. E aí, depois que a gente aceitou a melodia, a gente não estava gravando na época, então eu fiquei um tempo cantarolando ela. E aí eu tinha me separado, e aí eu fiquei... a minha ex estava virando DJ. E isso era diferente das coisas que a gente fazia, né, na nossa época, e daí eu comecei com aquela historinha, né? Ela vai gostar de coisas que ele nunca imaginou e coisa e tal. E daí aí geralmente eu invento 1 bilhão de frases a respeito de um assunto e depois vou cortando e botando as que eu mais gosto. E Carlinhos, essa música também ela ganhou um significado, eu acho, muito especial, porque ela virou a música dos familiares da tragédia da Boate Kiss, né? Até tem aquela parte ali, é mesmo amor, mesmo que mude com ela, onde quer que esteja, né? E é um tema que está sempre atual, né? Teve o júri agora há pouco, agora estão comentando também sobre a flexibilização da lei da Boate Kiss. Como é que é a tua relação também com esse tema, no sentido particular também, até tem a questão dos músicos ali, né? Da gurizada fandangueira e todo o processo que eles passaram por ali. Infelizmente, a minha relação é mais pessoal do que eu gostaria, né? Porque era para eu estar lá. Talvez era para não ter acontecido, né? O pessoal da Kiss tinha me contratado para fazer um show naquele dia 27 de janeiro, ali 26, acho, né? Que foi o dia do show. E aí era aniversário do Kiko, eu ia tocar com a banda do Kiko Spor, o dono da Kiss. E ele disse, cara, vamos passar para outra semana, que daí tu toca no meu aniversário. E eu vou botar uns fandangueiros aqui numa festa de faculdade aqui que vai ter. Eu, tá, beleza. E aí aconteceu o que aconteceu, né? E é louco, eu não consigo não pensar nisso, até porque na hora, quando eu soube, assim, caramba, que loucura. E depois foi aumentando o pavor. A ideia de usar a música no Planeta Atlântida ali, né, para homenagear os familiares, sobreviventes e tudo mais, foi do Fetter, Alexandre Fetter, lá, programador da Rádio Atlântida. E, para mim, na hora, pareceu natural, porque eu já tinha passado pela mesma sensação. Como eu disse antes, o meu pai não queria que eu fosse cineasta, não gostasse de tanto de cinema, achava que era meio delírio da minha parte. E eu falei que ele não falou mal da música, mas ele demorou para aceitar, porque, pô, tu é um jornalista formado, como é que tu não está trabalhando na tua área? E aí, meu pai demorou muito tempo para gostar, para pegar a coisa da BD. Só começou a gostar da BD no 3º disco, quando ele ouviu Mesmo Que Mude. E era a música preferida do meu pai. Aí a gente gravou ela no Acústico MTV, meu pai foi lá assistir, e algumas semanas depois ele teve 2 paradas cardíacas e foi para o hospital, passou 3 meses e morreu. E aí teve um show, e eu cantei essa música, e eu entendi ela de um outro jeito, porque ela era para mim sobre o final de um relacionamento, né? E aí eu entendi sobre a impermanência, né? Eu entendi que ela falava sobre impermanência, então daí, quando o Fetter quis lá fazer para Kiss essa homenagem e chamou a gente para cantar essa música, eu disse, faz todo sentido, vamos nessa. E a gente quis que fosse o mais especial possível, e foi, né? Até hoje vem, às vezes, assim, gente, familiares e coisa e tal, pessoas sempre vêm agradecer, falaram que gostaram da homenagem e tudo mais. E foi um aprendizado, né? Cada uma dessas situações tu aprende que a tua música
é maior do que o teu mero pensamento lá no começo da tua ideia, sabe? Depois disso, a gente teve mais uma experiência com relação a essa música, que foi em 2017, saiu um livro infantil sobre Mesmo Que Mude. O livro Mesmo Que Mude, a letra ilustrada. E aí, quando o ilustrador, Ai, como é que é o nome dele? Caramba. Vou me esquecer agora o nome dele. Depois a gente coloca no crédito. Tá na... Marcel Trindade. Marcel Trindade, ilustrador, quando ele interpretou, ele fez sobre a infância, sobre a amizade da infância, né? E aí eu li foi muito legal, porque daí eu vi, completamente diferente das minhas interpretações anteriores, sabe? E aí é muito legal, é uma experiência muito boa. Eu nem brigo mais com as pessoas que vêm pedir para eu tocar essa música no casamento delas, né? Geralmente eu dizia, não, mas é sobre separação, velho. Agora eu vou lá e toco, e tiro o dinheiro deles. Mas é interessante isso, né? De como a palavra tem esse dom, né? As frases de algo que tu cria tendo um pensamento e com o tempo muda. Lógico. E vai tendo outro significado. Vai amadurecendo, vai mudando, vai fazendo as coisas, tu passa a gostar, desgostar, coisa que tu gostava muito, tu desgosta, coisa que tu nem imaginava, passa a fazer outro sentido. Isso é uma diversão, assim, né? É uma responsabilidade, mas também uma diversão. Queria te perguntar, Carlinhos, nesses últimos anos, assim, a cena cultural, no geral, não só a música, no geral, a cena cultural, na onda do Brasil dos últimos anos, tem sofrido muito, de todas as formas, desde mesmo de ataques nesse mundo de internet, essa loucura com Lei Rouanet, que as pessoas atacam e nem sabem direito o que é. Mas nesse contexto de Brasil dos últimos anos, a cultura virou um polo importante de disputa, numa espécie de uma guerra cultural. E isso ainda está muito latente, né? Eu queria te perguntar, agora, exatamente, eu acho que vai ser daqui a alguns dias, tu participando, organizando, né, um festival lá, o Baita Troço. Exatamente. Que vai ser na frente da Casa de Cultura Mário Quintana. Isso, na Rua 7 de Setembro. E assim, música, grafite, feira de alimentação. De disco, de artesanato, de produto orgânico. Como é que é essa parte de tocar esse tipo de trabalho, de organizar? Deve dar um baita de um trabalho. Nesse cenário que a gente está, conseguir apoio, patrocínio, como é que é isso? Como é que está sendo aí organizar o Baita Troço? Eu nem penso muito, pensando bastante. Eu penso que tem que ser feito. O meu negócio é produzir. Eu acredito, ao mesmo tempo que eu acho que os algoritmos que regem a nossa vida e a forma com que a gente consome a cultura hoje em dia são uma coisa palha, eu também quero atiçá-los para bem ou para mal, entendeu? Então, eu acredito que eu tenho que fazer muita coisa, ficar fazendo e atiçar que os outros façam, e que eu fazendo sozinho também não adianta nada. Tenho que ter gente para estar comigo, tenho que admirar também. Eu acho que é muito importante. Para mim, sempre foi muito importante, desde lá do começo, ser muito mais um fã do que um fazedor. Então, eu sou muito admirador das coisas que estão sendo feitas, que foram feitas aqui em qualquer lugar. Aonde quer que eu vá, eu quero estar vendo as coisas que estão sendo feitas. Então, eu acho que eu tenho que estar fazendo para se criar espaço, para que isso tenha algum fundamento. Porque antes, onde antes existia a possibilidade de uma bidê nascer, do nada, e alcançar as rádios numa semana e uma gravadora em alguns meses, hoje não existe. Hoje meio que não tem nem porquê, não sei nem como funcionaria, não sei o que uma banda, um músico estaria pensando hoje quando está lançando esse negócio, né?
Hoje as coisas que funcionam mais são celebridade, né? Tem outras valias, né? que estão em jogo no mundo dos algoritmos aí, né? Para atiçá-los e coisa e tal. Então, nisso daí eu piro muito, né, cara? Mas algumas coisas, carinhos por algumas coisas antigas eu tenho. Por exemplo, juntar gente para fazer um festival e fazer esse festival ao ar livre é uma coisa positiva, que só vai dar, que só é massa, mesmo que seja talvez uma coisa antiga, né? Eu também acredito que um meio de comunicação deve divulgar tudo que está sendo feito. Eu acredito muito nisso. Ando palestrando nos meus bate-papo notúrnicos a respeito disso. Sinto muita falta de uma forma de divulgação da cultura. Então, fazer isso é uma das formas de eu estar atiçando para que isso aconteça. Existem, né, peças separadas que fazem seus movimentos a respeito disso, mas a gente está faltando agregar e efervescer. Né? Está faltando eu ver no mesmo lugar o que está acontecendo no reggae, no slam, no circo e em qualquer outra manifestação cultural. E eu vou fazendo para agitar e admirando os outros e chamando eles para cá e vamos fazendo. Às vezes eu gravo um monte de som, gravo um monte de música que tem 50 play, sabe? E eu não me importo com isso, porque eu tenho mais que fazer, sabe? Eu não quero, não quero, mas algumas coisas eu acho que não são para isso, não pode ser a minha minha prioridade, entendeu? Acho que a prioridade é o fazer. Eu tenho aquele filme do Kevin Costner na cabeça até hoje, Se Você Construir, eles virão. Eu tenho essa pilha aí, eu acho que tem que sair fazendo. Então, ao construir essas coisas, tipo o Baita Troço, eu acho que eu quero fomentar para que se encontre um jeito bacana de se consumir a cultura de um jeito diferente. Falando em política, eu decidi o meu voto para presidente tardiamente no Lula, no dia que eu fui naquele encontro da cultura que ele fez lá no Plaza, porque o que eu vi lá foi ação. E a ação exatamente fechando com isso que eu penso. Ele juntou ali uma galera do slam, do circo, da literatura. Estava sentado lá do Jefferson Tenório, do Jorge Furtado, do Rafa Rafuage, da Valéria Barcelos, sabe? Dos principais atores do Rio Grande do Sul, todo mundo junto ali, se encontrando. O Vitor Ramil, todo mundo conversando sobre sabores de picolé que seja, mas ali provocando essa efervescência semelhante ao que eu falei que tinha no Garagem Hermética de antigamente. E aquilo ali, para mim, não era um projeto, não era uma proposta para mim, aquilo ali já era uma ação. E eu acredito nisso daí, na possibilidade da gente juntar todo mundo, fazer as coisas. Não tem grana, a gente está fazendo esse Baita Troço totalmente sem grana, na cara e na coragem, vamos lá, daí chama a gurizada. Mas uma hora alguém vai aparecer com uma graninha ali, vai nos dar uma graninha, a gente bota, daí começa a contratar o outro, Beltrano, vai fomentando e vamos botando. Tem muita gente legal rolando por aí, tem muita música legal rolando por aí. Eu não aguento mais tocar no interior, ou aqui em Porto Alegre mesmo, encontrar com o meu público já mais velho, da minha idade, ranzinza e falando, bom, era na nossa época, ou falando coisas como coisa como antigamente, como tinha quando era a Ipanema FM, não existe mais. Realmente, não existe mais.
Mas tem muita coisa legal acontecendo hoje. Tem muita gente massa para se dar a bola. Tem a Cristal acontecendo no rap aí, e muita gente não sabe, não consome. Tem a Valéria Barcelos, que é uma das maiores artistas brasileiras, e a gente não está consumindo tanto quanto deveria, nem ela está conseguindo, né, trampar tão bem quanto ela mereceria. Então, acho que eu sou fã de tudo que é feito, tudo que está acontecendo agora e tudo que eu puder fazer para poder estar trabalhando junto dessas pintas que eu sou fã, eu vou tá fazendo. Nossa. Acho que é mais ou menos por aí. É um baita troço. É um baita troço. Carlinhos, outra coisa para a gente já encaminhando, estava falando em política, né, da questão da tua decisão no voto nessa última eleição. E nesse contexto assim de um país assim tão polarizado, mas não é só polarizado, né? A gente está sempre beirando uma violência política mesmo. E a gente passou por um processo eleitoral e muitos artistas se posicionando, talvez mais para um lado, para o outro, não importa, mas se posicionando. Isso, tu acha que o artista, a pessoa pública, é uma pressão, é uma carga? A pessoa, por exemplo, tu participaste, gravou vídeo dando apoio para a campanha do Olívio Dutra ao Senado. Isso é uma pressão? Como é que tu vê essa questão da arte de artistas atuando no processo eleitoral, se posicionando? Por exemplo, no caso do Olívio é muito fácil, né, cara? Era óbvio que eu queria que o Olívio se elegesse. Para mim era muito natural eu fazer um vídeo falando isso daí, muito verdadeiro da minha parte. Como eu te disse, o Lula eu não tinha decidido de cara, assim, né? E me decidi nesse encontro aí com o Lula. Mas eu acho que todo mundo tem que se posicionar, né? Eu acho que não tem essa. É lógico que tem que se posicionar e arcar com as consequências, lógico, né? Defender as coisas nas quais tu acredita. Se é muito relevante para ti, se faz parte da tua história, do teu bagulho, tu tem que falar sobre certas coisas. Eu acho que determinados artistas não podem deixar de falar das suas lutas, das coisas pelas quais que já trazem na sua arte. Por outro lado, também eu sou, como eu falei, um cara que preza pelo pop, pelo absurdo, pelo nonsense, algumas coisas eu não tenho que ficar papagaiando por aí só para caçar trend, entendeu? Eu lamento que exista muito disso daí, gente caçando se aparecer através disso daí, sabe? Isso é meio lamentável. Aí eu evito alguns papos, algumas coisas. Eu não tenho nem por que opinar. Só. E até porque nesse enfrentamento contra o fascismo é a ausência da arte, né? A gente vê na frente dos quartéis, eles cantam um hino, eles são a rejeição à criatividade, né? A coisas diversas que não seja aquela questão patriótica. Cara, não, concordo contigo, claro, não vou falar o contrário, cara. Mas o meu espírito surrealista, ele tá vendo muita arte nisso, cara. Aquela galera com o celular na cabeça chamando alienígena, cara. Porra! É Salvador Dalí nos tempos de hoje, cara. É André Breton. Mas não é. Mas sim, cara, eu acho que acima de tudo, cara, tem a ver também com a nossa profissão, né? Com o jornalismo também, com a comunicação, com a informação, com o jeito que as coisas são consumidas, né? Tanto o jeito que a informação é distribuída e consumida na internet e com que a gente acaba absorvendo determinadas coisas e acaba tendo a ver isso também com a cultura, né? Dentro desse planeta olavista aí tem essa loucurinha que ele bradava contra, por exemplo, a escola de Frankfurt, Adorno e coisa e tal. E aí tem o negócio do ciclo da comunicação e quebra, sabe, o receptor, dá algum retorno pro meio e coisa e tal. E isso tudo foi quebrado, a desinformação chega para quebrar com tudo isso daí e acaba
transformando tudo isso daí em causa. Eu acho que passa por isso daí. Por isso que a crise é estética também, né? Esse slogan que todo mundo brada por aí também, né? Quando vê esses lock por aí, né? A crise é estética, mas eu acho que isso tudo faz parte de uma coisa muito maluca, né? Aí é que tá. Que nem eu estava falando antes, tem coisas que eu nem sei falar. Não tenho como opinar exatamente. Acho que tem que chamar, sei lá, os psiquiatras e sociólogos e cientistas políticos adequados para falar, não o Locke. Legal. Carlinhos, queria te agradecer, cara, Eu que muitíssimo aí agradeço. pela participação aqui do nosso Sub-21 Entrevista. Para finalizar, o que vem ainda pela frente aí? Tem algum álbum no forno? Tem 3 álbuns sendo finalizados agora. A gente está acabando um álbum com eu e o Flu e Carlinhos. A gente já lançou 2 singles, Eu Quero Morar no Canal Off e Xalala Online. O disco é todo muito sobre essa coisa da internet, Instagram, o mundo caótico que nós estamos vivendo, no entanto ainda divertido, e esses paradoxos mil. E a gente também está fazendo um disco, eu e o Diego Lopes, que a gente está produzindo, a gente compôs e está produzindo lá no estúdio dele, que é o Estúdio Tabuleiro, no Morro Santo Antônio, com um monte de cantoras daqui. Vai ter a Valéria, a Tati Portela, a Bibiana Petec, 50 Tons de Preta, Rodrigo Fishman, da Dingo, que é a nossa cantora preferida, dessas aí que eu elenquei. E também estamos bolando o disco novo do Império da Lã. O Império da Lã vai botar o carnaval na rua agora durante o verão. Agora, no dia 18 de dezembro, a gente vai tocar lá na Orla, na final da Copa. E a partir daí vai embalar o carnaval do Império, com lançamento de músicas também, com lançamento de disco. A gente tem um disco bem legal preparado aí para ser lançado. Então, esses 3 troços vão ser lançados aí ao longo desse primeiro semestre, aí, imagino. E vamos se divertir de monte. Ano que vem, em 2023, a BD completaria 25 anos. Eu espero que esse completaria não seja completaria que complete, né? Eu espero fazer um show. A gente está se falando, todo mundo, então tomara que a gente consiga realizar isso. Tem 2 que estão morando no exterior, então só quando eles voltarem que a gente vai botar os pingos nos is, mas por enquanto é um sonho que vale a pena ser sonhado. Massa. Quero agradecer também. Obrigado, Guilherme, pela companhia aqui. A gente finalizando essa conversa. Obrigado de novo, Carlinhos. Parabéns. Valeu. Aí, sucesso pelos novos álbuns, nossos novos troços. Vamos que vamos. E tem o Baita Troço também aí, que vai acontecer dia 11 de dezembro. E depois vai continuar aí, ano adentro, espalhando música e diversão pela cidade. Dale. Valeu, abraço. Valeu.